Com fortes resultados operacionais, a PetroRio apresentou lucro de 894 milhões de reais, uma alta de 32% na comparação entre o quarto trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2020. E agora, alta do petróleo, vale comprar ações da PetroRio? Olá investidores, olá investidoras, eu sou Lucas Carvalho, analista da Toro, estou na companhia do João Freitas, que também é o nosso analista da cobertura de FIIs e ações. Olá João, tudo bem? Olá Lucas, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Ótimo. Bom pessoal, assim como foi na semana passada, hoje o objetivo do nosso bate-papo é nós trazermos 4 empresas relevantes que divulgaram seus números durante essa semana. Então nós vamos falar de ações de banco, tivemos aí divulgação de Banco do Brasil e BTG, e também outros setores, tanto o setor industrial com VEG e também petróleo com a PetroRio. Mas antes de tudo, vamos começar com o setor bancário, até mesmo porque o Banco do Brasil inaugurou essa semana a divulgação e os números vieram bem fortes, né, João? Isso aí, vamos lá. Na segunda-feira, o Banco do Brasil soltou seus resultados após o fechamento do mercado. Vieram resultados bem fortes, o mercado gostou bastante do que viu ali nos resultados do Banco do Brasil, tanto que na terça-feira, né, o pregão seguinte, os papéis subiram ali cerca de 5%. A gente viu uma evolução muito boa nos resultados do banco, recuperando aquele retorno sobre o patrimônio líquido, né, o ROI que a gente chama, que saiu ali da faixa dos 12% para 16% ali mais ou menos, quando a gente compara 2020 com 2021. É um movimento que a gente vê o setor todo fazendo em bloco, essa recuperação de ROI, né? O próprio BTG que a gente vai comentar daqui a pouco também, com esse mesmo movimento, os resultados que a gente comentou na semana passada também, os mesmos movimentos, mas assim, o resultado do Banco do Brasil foi muito forte, cerca de 6 bilhões ali de lucro no quarto trimestre de 2021. No acumulado do ano, né, em 2021 todo, 21 bilhões de reais de lucro muito forte, crescimento aí de 50% quando a gente compara com o valor acumulado em 2020. O banco teve um crescimento da carteira de crédito ali em linha com o mercado como um todo, né, que cresceu ali cerca de 18% a carteira de crédito, as despesas sob controle, né, o índice de eficiência do banco ali na faixa dos 35%, carteira agro, tudo isso, o banco apresentou resultados realmente bem fortes. E além de tudo, né, o que a gente sempre comenta aqui, que o mercado gosta de precificar para frente, a gente viu o Banco do Brasil soltando um guidance também que veio muito forte. Guidance, antes de tudo, é uma orientação, né, João? Isso, as previsões que a empresa realiza para o próximo ano, para o futuro. Então, o guidance veio muito forte. É um guidance bem otimista, com o lucro líquido ali, o piso do guidance, né, que é o lucro líquido mínimo que eles esperam, como se fosse o piso da meta ali deles, sim, de 23 bilhões de reais em 2022. Um resultado bem expressivo, e se a gente for pegar o preço de agora, né, isso deixa implícito aí um múltiplo de mais ou menos 4 vezes preço sobre lucro de Banco do Brasil, e assim, a gente já viu o papel negociando a 6, 7, 8 vezes sim, lucro no passado, também segue um papel descontado em relação ao preço sobre valor patrimonial. Então assim, na nossa visão aqui, o resultado de Banco do Brasil veio bem forte, o mercado gostou bastante e vamos ver como ele vai performar e se vai atingir essas expectativas para 2022. Perfeito, realmente é uma ação barata, o João colocou algumas métricas importantes. A gente pode destacar hoje, o Banco do Brasil negocia 70% do seu valor patrimonial por ação. Ou seja, se a gente for considerar, normalmente o Banco do Brasil negocia um pouco mais de uma vez, isso, então tem um certo desconto ali. O PL, como você mesmo mencionou, principalmente esse PL implícito. PL, pessoal, só para a gente contextualizar, PL é um indicador de retorno em anos. Então vamos supor, em quantos anos o lucro por ação dessa companhia, ele paga o investimento feito nessa mesma empresa, no preço daquela companhia negociada no mercado. Então, na teoria, quanto menor, melhor. Claro que a gente tem que investigar os porquês sim, de estar esse valor, mas é uma forma da gente precificar uma companhia e cabe ali dentro da análise de valuation para saber se realmente é um momento de compra ou não, o estudo de múltiplos é muito importante. Isso. Virando a chave de Banco do Brasil, vamos para BTG Pactual. BPAC11, né? O código ali na bolsa também. E outro resultado bancário que veio bem forte, com resultados recordes, a gente viu BTG crescendo receita aí cerca de 50% na comparação ano a ano. Lucro líquido também anual cresceu aí cerca de 50%. O desempenho muito pautado ali no crescimento expressivo em praticamente todas as linhas de receitas do banco. Então, a gente viu todos os departamentos performando bem ali. Destaque para o departamento de Investment Banking, né, que a gente chama de IB.
veio bem forte, Sales and Trade veio bem forte, com uma alocação de risco, uma gestão de risco bem disciplinada, né? O menor patamar de risco que a gente vê o banco reportar já há algum tempo. Então, assim, o resultado também vem muito forte. O controle das despesas, D&A sob controle, D&A seriam as despesas gerais e administrativas também sob controle, índice de eficiência ali na faixa dos 40%. Isso também é importante, porque nos resultados para trás, a gente vem acompanhando de perto ali a questão das despesas em função de todos esses investimentos que o banco vem fazendo na parte de tecnologia e etc. Então, esses resultados virem, assim, essas despesas virem sob controle foi um fator bem positivo. Então, sim, o banco, assim como o Banco do Brasil, como o Bradesco e tal, que a gente comentou na semana passada, a questão da recuperação do ROI, né, o retorno sobre patrimônio líquido, também saiu ali de 16,9% em 2020 para acima de 20% agora em 2021. Então, outro resultado muito forte, o mercado gostou bastante, né? O papel já tinha subido 6% no dia e soltou o resultado, já antecipando ali uma expectativa positiva, soltou o balanço, o resultado veio forte, o papel subiu mais 2% no pregão seguinte. Então, outro resultado bancário que veio bem forte. A gente gostou do resultado do papel, a gente tem boas expectativas. E é isso, né, Lucas? E recomendação preço-alvo, qual a sua visão? Então, nossa recomendação para BPAC 11, Banco BTG Pactual, é de compra e o preço-alvo é em R$ 35,00. Ótimo, João. Agora vamos virar um pouco essa chave aí, vamos falar de PetroRio, óleo e gás. Inclusive, a gente deu um spoiler sobre esse movimento de alta dos preços do petróleo. Cabe frisar, ali no início da pandemia, lembra aquela distorção de preço? Os contratos futuros negociando a níveis negativos. Sim, isso inédito assim, no mercado. Era uma simetria. Todo mundo em choque. Sim, justamente. O mundo ainda ele estava com várias dúvidas. Foi aquele choque muito grande que a gente teve ali em março, abril, desde o início da pandemia de fato. E isso mexeu bastante com essa indústria. Só que, pouco tempo depois, o petróleo chegou a bater $20, 25. Olha hoje. Movimento de mais de 90 já beirando $100 por barril. Mirando 100. Então a gente teve ao longo desse tempo alguns condicionantes, a gente pode citar aqui, não é, João? Sobre essa forte recuperação da commodity. A própria reabertura das atividades econômicas mundiais, setores importantes que consomem muito essa commodity. Esse é um fator dessa demanda. A gente coloca também algumas tensões geopolíticas nesse meio de caminho ao longo desses 2 anos para cá. Desde tensões no Oriente Médio. Cabe destacar a tensão mais evidenciada agora, Rússia e a Ucrânia, que também gera volatilidade. A Rússia é um integrante da OPEP+, que são os maiores produtores e exportadores dessa commodity, mas principalmente um movimento muito grande de demanda por causa da recuperação da atividade econômica mundial. Então a gente viu ali o petróleo, ano passado subiu mais de 50%. Isso. Petróleo do tipo Brent, que é referência para várias companhias aqui, como a Petrobras, a PetroRio, 3R, enfim. E também esse ano mais de 20%. Então cabe nós avaliarmos sempre todos esses movimentos geopolíticos que podem adicionar pressão nos preços. Inclusive, houve uma tentativa de liberação de reservas por parte de países importantes, como o próprio Estados Unidos, China, tentando aliviar, tentando colocar mais oferta, né? Porque a demanda, o mundo ainda está muito desequilibrado. A demanda está aqui, a oferta está aqui. Então, assim, o preço com certeza sobe muito. Temos ainda um desarranjo na cadeia produtiva global, alta nos custos de frete, armazenagem. Isso tudo está impactando. Não à toa a gente tem inflação, não somente no Brasil, mas em várias economias do mundo. E as tensões geopolíticas que você comentou acabam agravando ainda mais, né? Porque quando a gente vai olhar, a Rússia é uma das grandes fornecedoras de energia ali para a Europa como um todo. E aí, essa questão com a Ucrânia começa a ameaçar embargo de um lado, embargo do outro. Isso poderia acabar afetando, né, as relações ali da Rússia fornecer energia, e isso acaba sendo inflacionário ainda mais para os preços das commodities energéticas, né, como o caso do gás e do petróleo. Sim, justamente. Então, essa elevação de preços muito grande acaba que adiciona inflação, não somente no Brasil, mas a inflação vista em vários outros países. Mas, feito essa análise, vamos para os números da PetroRio. PetroRio, João, que é uma empresa que a gente acompanha já há alguns anos, tivemos boas recomendações num passado não tão distante. Tivemos uma recomendação em 2019, em que batemos aproximadamente 88% de ganho. E a principal, né, João? Acredito que foi um retorno assim... Uma porrada. Foi um bom resultado, de mais de 200%. Indicamos PetroRio na compra um pouco depois desse movimento de início de pandemia, ali em abril, encerramos
na virada entre novembro e dezembro, com resultado de mais de 200%, 214% para ser um pouco mais preciso. Um grande resultado. Então, muitos clientes, toda vez que a gente fala de PetroRio, eles têm essa memória. Opa, boas recomendações e PetroRio, né? Tem um casamento ali nesse sentido. Mas, falando dos resultados, números muito fortes, mais uma vez, resultado operacional com crescimento muito grande, muito em função também desse crescimento de preços da commodity referência, que é o petróleo do tipo Brent. A gente até, pelos resultados das empresas lá de fora, né, que reportaram um pouco antes, a gente já tinha esse sentimento de que os preços médios negociados no quarto trimestre seriam maiores e pelo preço de agora, né, o primeiro trimestre de 2022 também promete. Sim, justamente. Então, o preço referência médio do petróleo do tipo Brent ficou na casa de $79, um pouco acima, é verdade. Então, isso motivou e impactou favoravelmente as métricas operacionais dessa companhia, até mesmo a valorização do dólar também impactou positivamente para os seus resultados e a empresa reportou lucro líquido de mais de 894 milhões, uma alta de 32% na comparação do quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020. Mas um dado chama muita atenção, João. O lifting cost, que é o quê? O custo de extração do petróleo, que foi o menor reportado da empresa, um resultado histórico. Isso acaba diminuindo os custos e a empresa fica cada vez mais geradora de valor para os seus acionistas, né, João? Com o custo vindo para baixo e assim, a empresa operacionalmente bem eficiente, né? Então, com o preço do petróleo subindo, a alavancagem operacional que essas empresas vivenciam é muito forte, né, Lucas? Sim, justamente. Uma medida que a gente gosta bastante é o ROIC, que ele é o retorno sobre o capital investido. Quanto maior, melhor. Né? Multiplica por 100 para saber a porcentagem. E normalmente a gente compara esse ROIC com o WACC. O que é o WACC? É o custo médio ponderado de capital. É como a empresa se financia. E o financiamento dessas empresas vem de custo do capital próprio, dos acionistas ali, e também de terceiros, que seriam os financiamentos que a empresa faz, dívidas, enfim. Então, o ROIC hoje da PetroRio, acima de 20%, é um ROIC muito importante para o padrão dessa indústria. A gente percebe também margens operacionais cada vez mais crescentes, o EBITDA também, que atingiu o valor de crescimento de mais de 100%. Portanto, nós entendemos que é uma empresa operacionalmente falando muito redonda e com esse viés de alta do preço do petróleo, a tendência é que a gente tem um primeiro trimestre. A gente vai saber esses números do primeiro trimestre de 2022 lá no meio do ano, maio, junho. Mas a expectativa é de números bem fortes, bem robustos. E assim, falando um pouco mais da PetroRio, eu acredito que seja um dos casos mais emblemáticos de turnaround. Turnaround é reestruturação operacional. Ela era a antiga HRT. E o foco também da empresa mudou ao longo desses últimos anos, focando principalmente na exploração de campos maduros, em que o risco exploratório ele é minimizado. Portanto, há uma transformação operacional muito bacana na empresa, além do próprio programa de aquisições. Foi adquirindo vários campos, adicionando isso e também revitalizando e redesenvolvendo os campos já sob o seu portfólio. Então, isso permite que a empresa venha a cada vez mais, com aquisições, aumentar a sua produção, com os campos e o redesenvolvimento desses campos também, incrementar ainda mais valor em termos da sua própria produção, de óleo e gás, enfim. Então, em resumo, nós identificamos a PetroRio como uma boa recomendação para os clientes mais antigos que nos acompanham há alguns anos. Sabe que nós temos bons calls nesse papel e a nossa visão é construtiva para a PetroRio com preço-alvo em R$ 28,00 em 2022. E é justamente por toda essa reestruturação que você comentou que ofereceu essas oportunidades de calls bons, de retornos bons, justamente a empresa fazer esse turnaround que você comentou, quando ela sai de um momento que ela não está bem operacionalmente para um que ela começa a se ajeitar e ficar bom, é nesse momento que a gente vê as empresas dando essas grandes porradas. Né? Então, e numa empresa de óleo e gás, eu acho que é legal a gente mencionar também que às vezes o preço do câmbio ou o preço do próprio barril pode oscilar muito, mas que a empresa atingiu um nível operacional muito bom, né? Através de aquisições, que você comentou e tudo, porque a empresa começa a buscar um lifting cost, né, que é o custo de extração cada vez menor, e aumentar cada vez mais a sua capacidade de produção, né, que acaba que, é claro, o preço das commodities e do dólar influenciam, mas operacionalmente a empresa vem melhorando ano após ano. Né? E na teleconferência de resultados,
a dinâmica para esse ano ficou muito clara por parte do seu presidente, que é justamente se tornar mais eficaz, ainda mais eficaz operacionalmente falando, e buscar manter esses preços de lift costs cada vez menores, porque aí impacta em menores custos e a empresa consegue gerar mais resultados positivos. Isso aí. Bom, pessoal, vamos virar a chave agora para falar de uma das empresas. Posso dizer que é uma das mais queridinhas? Operacionalmente, eu acredito que sim, muitos investidores gostam dessa empresa, que é a WEG. WEG, que atua no setor industrial, oferece itens eletroeletrônicos. É uma empresa global, cabe frisar, né, João? Tem uma diversificação geográfica muito grande e atua principalmente ofertando seus produtos para o segmento de bens de capital. A WEG apresentou seus resultados e mensurou lucro líquido de 874 milhões no quarto trimestre de 2021, uma alta de quase 18% na comparação com o quarto trimestre de 2020. A WEG apresentou, mais uma vez, não é a primeira vez, né, João? E é engraçado a gente colocar o movimento das ações pré-balanço. A gente falou de BTG, que teve um movimento comprador pré-balanço. A WEG, já há uns 3 trimestres, no mínimo, começa a subir, o preço começa a se elevar perto do balanço. É uma empresa que carrega uma expectativa muito grande. Né? O mercado gosta bastante, operacionalmente todo mundo elogia a empresa. Justamente, é uma empresa muito redonda. Então, é engraçado de ver que o movimento comprador se dá perto da divulgação de balanços, mas normalmente também é comum de ver isso, após a divulgação começa uma realização. De qualquer forma, resultados positivos, mas o que nos chama a atenção, que é um ponto que a gente coloca aqui uma certa vírgula, é a pressão de custos. Muito em função, a gente falou aqui de inflação, petróleo, enfim. Em função do aumento de custos de matéria-prima, com destaque para essa empresa e para essa indústria de aço e cobre, o custo impactou e acabou diluindo as margens operacionais da empresa. Cabe frisar também que ela é uma empresa cara. A gente fala isso, né, João? É uma empresa que negocia a múltiplos caros, não é de agora, é um passado dessa companhia. Desde 2013, negocia com índices como o PL, que a gente mencionou no início da nossa conversa, aproximadamente 40, 50 vezes lucro. Então, assim, um PL alto. Sim, isso é comum para as queridinhas, né? Geralmente as empresas que todo mundo gosta, fala que são muito boas, geralmente a gente sempre tem que pagar um prêmio por elas, né? Estão sempre negociando com múltiplos esticados. Justamente. E na nossa visão, nós entendemos e temos uma posição agora neutra para esses papéis. Então, é importante a gente fazer uma definição também. Uma coisa é uma empresa muito boa. Isso, sem dúvida, a WEG é uma empresa muito geradora de lucro, enfim, empresa muito redonda em termos operacionais, isso não há dúvidas. Mas agora, outra coisa é avaliar o preço de bolsa, que na nossa expectativa, o preço já embute essa expectativa de ser uma empresa de excelência no seu segmento, né, João? Não, e é aquela, né? Saber separar o que é uma boa empresa do que é uma boa ação, né? Para se comprar na hora. A ação, querendo ou não, você tem que olhar o preço ali para ver se realmente ela já não está precificando mil maravilhas daqui para frente. Perfeito. E justamente tem um ponto importante que a gente coloca, a gente mantém a nossa posição neutra nesse papel, mas é o custo de oportunidade. Por quê? O mercado já carrega expectativas de crescimento já contratado para esse papel, vamos dizer assim. E tem a questão do custo de oportunidade. Então, até mesmo para reiterar a nossa visão neutra, por quê? Às vezes você investe numa empresa como essa e você vai ter um retorno ali de 5%, às vezes 10% ao ano, mas a gente tem que avaliar todo um contexto e identificar boas oportunidades. Porque, às vezes, a média do mercado, a gente pode colocar a média do mercado como o Ibovespa, pode crescer 15%, 20%. Então, o custo de oportunidade é isso. Às vezes, o seu capital vai ficar alocado em um papel que pode ter um crescimento de preços abaixo da média do mercado. Então, o nosso intuito aqui é sempre tentar buscar empresas que têm potencial de upside. O que é upside? É crescimento. Né? Então, a gente sempre vai tentar identificar boas oportunidades para termos também crescimento de preços. Então, feita essa análise, a gente entende que WEG nós temos hoje uma posição neutra para o longo prazo. Pessoal, chegamos ao fim dessa avaliação semanal dessas 4 empresas que nós mencionamos. Esperamos todos vocês na próxima semana, trazendo semana que vem uma semana que vai ser uma semana cheia de resultados. Temos aí, vamos dar um spoiler aqui, né, pessoal?
Vamos lá. Vale, 3R, 3R, Petrobras, muita coisa. tem muitas, Ambev, tem muitas empresas com peso muito representativo no Ibovespa e com certeza a gente vai ter muita volatilidade. Vai. E para quem é investidor, volatilidade é um bom negócio. E ó, a equipe de vídeo pode ter trabalho aí, porque o vídeo vai dar mais de 1 hora. Justamente, pessoal. Então esperamos todos vocês na próxima semana. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com outros investidores, coloque pra gente também no comentário, eu quero saber mais sobre essa empresa, sobre esse setor. Enfim, nós estamos aqui sempre para melhor atendê-los. Então esperamos vocês nas próximas semanas. Eu e o João estaremos aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência e só fazer um convite também para a galera conferir os outros resultados no nosso post do blog. Justamente, lá vai estar mais detalhado da parte escrita, áudios, enfim, esse vídeo vai ter tudo mais completo para atendê-los. Então, um forte abraço e até mais!